Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Mais um dia que o Senhor nos dá, que alegria. E é um prazer estar aqui novamente com vocês, ter esse encontro, bater esse papo com vocês, compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu espero e oro por isso, para que você se desenvolva, para que você cresça, para que você seja a cada dia a melhor versão que você possa ser. Deus tem um plano para cada um de nós e o plano dele é que sejamos a nossa melhor versão ou a melhor versão que ele planejou para nós. E será que temos sido? Eu espero em Deus que cada encontro nosso aqui esteja contribuindo de uma maneira positiva na sua reconstrução, na sua transformação, para que você esteja pronto a receber o favor e a bênção de Deus. Hoje é o 16º dia. Estamos caminhando para o final da nossa jornada, mas isso não significa que a nossa jornada de transformação acabou. Como eu disse, cada ponto, item abordado aqui, precisa ser repetido várias vezes, pelo menos 21 vezes, para que isso se torne automático no seu subconsciente, para que isso se instale no seu subconsciente e se transforme em um comportamento. O tema de hoje é respeite-se. Eu normalmente pego o capítulo que o JB aborda aqui e faço uma releitura, uma interpretação particular minha e falo com vocês, e compartilho com vocês. Mas hoje eu não vou fazer isso. Hoje eu vou me ater apenas à leitura do que JB escreveu aqui sobre esse tema, respeite-se, porque eu acho que ele escreveu de uma forma extraordinária, muito intensa e muito poderosa em termos de confronto, sobre quem somos. Então, hoje eu faço essa leitura, tá? E espero que você comente, concorda, não concorda, se isso falou de alguma maneira contigo ou não, se isso não tem nada a ver, se o pensamento seu é esse. Então, eu farei a leitura e aguardo aí os comentários seus a partir dessa leitura. Ele começa dizendo assim: desenvolva um relacionamento consigo, respeite-se, conte uma nova história, diga para você mesmo a boa história de Deus sobre a sua vida. Você acredita que tem uma boa história de Deus escrita na sua vida e a cada dia que passa uma página vai sendo virada? Então, construa algo positivo e isso você precisa se respeitar para que essa história de Deus aconteça na tua vida. Continua dizendo assim: como você se sente sobre você mesmo vai afetar a forma como você trata os outros. As pessoas que se odeiam outros. Você não vai deixar que a vida lhe trate melhor do que você mesmo se trata. É o bastante querer ver outro como a si mesmo. Essa é a régua. A equação é a seguinte, 2 pontos. Ame a Deus, ame a si mesmo e depois ame ao próximo. O filósofo Erich Hoffer disse que as pessoas odeiam as outras como odeiam a si mesmas. Alguns de nós temos que diminuir os outros para se sentirem bem consigo mesmo. Portanto, respeite-se, aprecie seus dons, cante uma canção, tome a vida em pequenas doses, marque uma entrevista com a sua própria consciência e relaxe. Lide com as bagagens. Faça uma lista das coisas que você tem que fazer ainda e não fez. E depois vá até o espelho, sorria para você mesmo. Dê uma volta com sua própria consciência e valorize a sua presença, sua existência. Quando você está em harmonia consigo, você convida as pessoas para estar de bem com você. Todos querem se alinhar com quem anda alinhado. Portanto, lide com o passado não resolvido.
Arrependa-se e busque restituir, se puder, a quem você machucou. Reorganize sua agenda. Algumas pessoas têm que diminuir o ritmo, enquanto outras têm que começar a correr. As pessoas são diretamente afetadas pelo seu estado. Elas podem sentir quando você realmente desfruta da sua própria companhia. O relacionamento que você tem com você é a descoberta mais valiosa que pode fazer. A maioria das pessoas não sabe que tem que cultivar intimidade consigo, conversar consigo, tratar-se com carinho. Lembre-se que um louco é a pessoa que perdeu a conexão consigo mesmo. Portanto, escreva cartas, bilhetes, mensagens para você mesmo. Autoconsciência é a sua capacidade de perceber, de se discernir, de olhar para dentro de si. O rei Davi sabia como fazer isso. Ele conversava consigo como se conversa com um amigo. É só você olhar o livro de Salmos para ver quantas vezes ele estava tentando entender, automotivando-se e liderando a si mesmo. Ele fala com a sua alma, convence a si mesmo da bondade de Deus e do seu favor para com ele. Salmo 103, do 1 ao 5. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Outro, Salmo 42, 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Outro Salmo, 57, versículos 8 e 9. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa. Quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Hoje as pessoas estão se sabotando o tempo todo, em períodos de autoaversão e ódio de si mesmo. Paulo nos diz para levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Isso deve incluir os pensamentos críticos contra você mesmo, que você alimenta todos os dias. Critique seu crítico interno. Critique sua autossabotagem. Você deveria sentir um autorrespeito profundo e duradouro e não vergonha. Nós inventamos história o tempo todo e remoemos essa história por meses e anos. Editamos no nosso cérebro a nossa versão dos fatos, colocamos a culpa nos outros, achamos alguém responsável pela nossa miséria e fracasso. Mas esses valores precisam ser trocados. Culpar os outros não nos faz inocentes. Nossos valores estão contidos em nossas histórias. Na maledicência está contida nossa insegurança. Entenda, ideias são poderosas. Elas podem nos libertar ou nos escravizar para sempre. Você pode ser prisioneiro das histórias que inventou para si. Saul acreditou que o homem mais fiel do seu reino era um traidor e investiu toda a sua vida para destruí-lo. Construiu uma história dentro de si que não correspondia aos fatos. Seu ciúme o enlouqueceu. Judas comeu à mesa de Jesus e depois foi vendê-lo por 30 moedas. Você já pensou em que pensamentos passavam na mente dele? Lúcifer contou uma história para si. Essa história o destituiu e tornou o mal personificado. A Bíblia diz: subirei mais alto que os mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Contudo, às profundezas do Seol da morte foste precipitado, lançado foste no fundo do abismo.
Isaías 14, versículos 14 e 15. Nabucodonosor contou uma história para si cheia de orgulho e presunção. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? Daniel 4:30. O Evangelho de João nos conta sobre um homem que por 38 anos foi escravo de uma história que acreditou. Jesus lhe encontra em um tanque e lhe pergunta: você quer ser curado? Ele respondeu que não tinha ninguém para ajudá-lo. Não existe ninguém que me leve até onde tenho que ir. Ele deveria rolar até as águas para ser curado. Diferentemente, a mulher do fluxo de sangue disse para si mesma muitas vezes, repetidamente, continuamente: se eu tão somente tocar-lhe o manto, ficarei sã. Ela contava uma história para si diferente da história que todos acreditavam sobre ela. Os médicos disseram: você vai morrer. A religião disse: não toque em ninguém, você é impura. O gerente do banco disse: você não tem mais dinheiro. A sociedade dizia: você é uma pária, fique longe de nós. Mas ela dizia para si mesma: se eu conseguir apenas lhe tocar as vestes, serei curada. Mateus 9, 21. Quais histórias você está contando para você? Jó estava doente, mas contou uma história para si e acreditou. A despeito dos seus amigos, da sua esposa, das perdas, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e em minha carne verei a Deus. Às vezes, nós contamos histórias que inventamos para nós mesmos sobre outros, ou por vezes acreditamos nas histórias que outros contaram para nós. O pior é quando cremos nas histórias que o inimigo nos conta sobre nossos erros e falhas do passado. Ele tenta nos fazer acreditar que nossos pecados não têm solução. Contudo, Deus decide contar a nossa história a seu próprio modo. Ele não vê o retrato, mas o filme. Ele não julga o momento, mas o processo. Noé não é um bêbado. Assim como Abraão não é um mentiroso e Davi não é um adúltero. O que define alguém não é o seu retrato de um tempo, mas o filme da sua vida. Deus considera o todo e não só uma parte. Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Abraão, de pai da fé, e Noé, patriarca do dilúvio. Que histórias você está contando para si? O filho pródigo disse para si: me levantarei e irei para o meu pai. Foi isso que ele fez. O que dizia para si? O que você está dizendo para si agora? Qual a crença que você tem sobre si mesmo? Erasmus de Roterdã, em seu livro O Elogio da Loucura, disse: se não tem ninguém que te elogia, elogia a ti mesmo. Quando não há ninguém para te encorajar, encoraje a si mesmo. Vivemos como prisioneiros enquanto fomos totalmente livres. Você precisa de uma mentalidade de campanha e não uma mentalidade de batalha. Você pode perder uma batalha e ainda ganhar a guerra. Guerras são vencidas por uma sucessão de batalhas, ou seja, uma campanha. O inimigo tem uma estratégia de assédio constante contra você. Dia a dia, ele tenta lhe desgastar para lhe vencer pelo cansaço. Alinhe-se aos pensamentos de Deus sobre você. Ajuste-se ao seu script. A natureza de Deus é contar histórias, e suas histórias se tornam a nossa realidade. Veja o que Davi dizia para si mesmo. Salmo 27, 13 e 14. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifica o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Então nós fizemos uma leitura aqui e você pode ouvir isso de novo e de novo.
Eu fiz essa leitura aqui pelo menos umas 3 vezes. Respeite-se. Se você se respeitar, você vai colocar limites no que os outros tentam desrespeitar você. As pessoas vão tentar, na sua maioria, diminuir você para se sentirem melhor do que você. Então respeite-se. Respeite-se. Dê-se ao valor. Deus te valoriza e a sua morte na cruz é o maior sinal do valor que você tem para Deus. Então, valorize-se. Entenda que você se respeitar é um grande passo para viver grandes transformações. Eu desejo a você um bom dia e, se Deus permitir, amanhã nos encontramos novamente. Fica na paz e até lá.